Sofonias, capítulo 1, a partir do verso 1, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedelias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto animais, destruirei as aves dos céus e os peixes do mar e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram exércitos de estrelas, e aqueles que prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque, aqueles que desviam e deixam de seguir o Senhor, não buscam nem o consultam. Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos dos reis, todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia castigarei todos os que evitam pisar na soleira dos ídolos e que se encham o templo dos seus deuses com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito, estrondo nas colinas. Lamente-se, vocês que moram na cidade baixa, todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Nesta época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido deixado com os seus resíduos, que pensam: o Senhor nada fará, nem bem nem mal. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas. Embora construas novas casas, nelas não morarão, plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouça, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Mais uma vez, somente esse trecho, verso 14, parte B. O dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Naquele dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dias de toques de trombetas e gritos de guerra contra as cidades fortificadas, contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como a poeira e as suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar-os do dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele trará fim repentino a todos os que vivem na terra. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, Sofonias capítulo 1, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o título: o dia do Senhor será amargo. O dia do Senhor será amargo. Mas antes de introduzir e dispor verso a verso
Eu gostaria de mais uma vez ter um tempo de oração com vocês. Se você puder, aqui ou em casa, com a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é mais fácil, mas sim, Senhor, aquilo que está no seu coração. Que o mesmo Espírito que inspirou o profeta Sofonias possa nos conduzir na interpretação fiel das suas sagradas letras. Como precisamos aprender um pouco mais sobre o terrível e temível e amargo dia do Senhor, para que possamos estar preparados e aptos para isso, mas que também possamos te conhecer mais, Senhor, entender o que o Senhor agrada e o que o Senhor desagrada, e possamos viver uma vida agradável ao Senhor. Eu oro pelos meus irmãos que estão em casa, pelos meus irmãos que estão aqui, vão assistir agora ao vivo ou posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. O dia do Senhor será amargo, o dia do Senhor será amargo. Vamos para mais uma série de exposições, do começo ao final, tem sido momentos maravilhosos para mim, eu espero para você também. E o livro de Sofonias, esse curto livro que temos sobre nós, o tema central desse curto livro é o grande e temível dia do Senhor. E a Bíblia, ela sempre fala em alguns momentos, principalmente no Velho Testamento, principalmente nos profetas menores, sobre o dia do Senhor. E o que sinalizava quando o autor bíblico, o profeta cheio do Espírito Santo, falando da parte de Deus, ele exclamava sobre o dia do Senhor. Ele usava o termo que ele usa aqui algumas vezes no capítulo 1, naquele dia. Aponta para duas realidades importantes. Primeiro, para uma realidade momentânea, para um juízo que viria sobre a nação de Judá, de Israel, Jerusalém, Samaria, talvez as outras nações gentílicas que cercavam o território de Israel. Independente, o dia do Senhor, ele traz essa realidade, que é um dia da ira manifesta de Deus. O dia que Deus iria condenar, iria trazer a retribuição dos pecados dos homens no presente momento. Muitos profetas profetizaram, demoraram anos, centenas de anos para cumprir. Mas quando eles falavam daquela realidade, era algo de alguma forma eminente, era algo que estava para acontecer. Mas, entretanto, porém, todavia, toda vez que você vê o dia do Senhor sendo anunciado na palavra de Deus, ou um juízo do Senhor sendo realizado na palavra de Deus, isso está apontando para o grande e temível juízo final, para o grande e temível fim de tudo e de todos. Então, essa profecia traz esse caráter duplo, de apontar o que ia acontecer com Jerusalém, como consequência dos seus pecados, mas o que vai acontecer com o mundo todo, como consequência dos seus pecados. O motivo é o mesmo, é um Deus santo, irado contra o pecado dos pecadores, mas ele tem a sua ira de forma local, de forma geográfica, de forma pontual, no tempo e na história, mas ele vai manifestar a sua terrível e temível ira para toda a humanidade, quando ele voltar. E esse dia, meus irmãos, será amargo. E como eu pontuei e reitero, seja no tempo presente, na manifestação aqui em Judá da ira de Deus, e seja quando ela virá para toda a humanidade, o mesmo motivo é encontrado. Qual motivo? A manifestação da ira de Deus perante os pecados dos homens. E Sofonias, ele vai nos informar num verso que eu fiz questão de ler 2 vezes com você, que esse dia, o dia da ira de Deus, o dia do Senhor, seria um dia amargo. Os habitantes de Jerusalém iriam experimentar um dia amargo.
Eles iriam, de alguma forma, ver na pele a consequência do pecado. Então, hoje, mediante o juízo de Judá, de Jerusalém, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse grande dia que virá sobre toda a humanidade. A nação de Judá, meus irmãos, tristemente, como nós já vimos em várias exposições, em vários profetas, em vários livros históricos, ela estava em um caos espiritual. E mediante esse caos espiritual, eles despertaram a ira do nosso santo Deus. E existiam algumas atitudes principais pecaminosas que estavam despertando a ira de Deus. São elas: idolatria. Aqui tinha um povo idólatra. Segunda, sincretismo religioso. Eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouco, mas sincretismo religioso é simplesmente você acreditar em tudo, você abraçar tudo, como diz o ditado brasileiro, em algum momento todo santo ajuda. É isso, você pega elementos de todas as religiões, e infelizmente tem pessoas que se dizem cristãos e fazem isso. Misericórdia, mas eu vou pontuar isso daqui a pouco. Eles também eram indiferentes a Deus e à presença de Deus. Eles não excluíam Deus, mas Deus não era o Deus que deveria ser, como deve ser para mim e para você. E também o mundanismo tinha ganhado o coração deles. Eles estavam sendo inspirados pelo mundo e não pela lei de Moisés, pelos princípios do mundo e não pelos princípios santos de Deus e da comunidade de Israel. E tudo isso despertou a ira de Deus. Mas trazendo para mim e para você, ainda no campo da introdução, eu te pergunto: você, meu querido irmão e irmã, você está preparado para esse dia? Você está apto para esse dia? Eu te convido, como igreja do Senhor, a se preparar, porque esse dia chegará, e esse dia será amargo. Mas eu tenho uma boa notícia para você: ele será amargo, mas para todo aquele que de forma verdadeira for do Senhor e viver para o Senhor, esse amargo não vai nos atingir. Nós que estamos em Cristo Jesus não iremos experimentar ira de Deus. E por quê, pastor? Porque Jesus já experimentou essa ira, e pelo fato de crer nele, ele pagou o preço do meu e do seu pecado. Por isso Isaías nos afirma que Deus agradou moê-lo na cruz, porque a ira de Deus precisava ser satisfeita, e Cristo satisfez para os seus eleitos, para aqueles que são do Senhor. Você está preparado? Eu espero que você prepare. Eu espero que você, se encontrar alguma idolatria, sincretismo religioso, indiferença para com Deus, mundanismo no seu coração, você se arrependa, para que você não experimente esse dia amargo. Então que esse sermão de hoje, ele possa nos levar à direção de conhecer mais a Deus, como amamos e somos filhos dele, precisamos conhecer, e também conhecer mais esse dia final que irá se aproximar. E algo que vai também nos levar ao conhecimento, nós vamos conhecer hoje o que Deus não gosta, o que não agrada a Deus. E se nós falamos que amamos a Deus, nós não podemos fazer coisas que desagradam o nosso amado. Amém? Meus irmãos, antes de a gente voltar para o texto, como é o primeiro sermão dessa curta série, deixa eu trazer rapidamente algumas introduções aqui, contextos, para que você entenda e interprete de maneira mais correta. O autor bíblico é Sofonias. No verso 1 eu vou ler e vou explicar um pouco mais sobre esse personagem, sobre esse profeta. A data desse escrito é entre 635 a 625 a.C. Eu sempre falo provavelmente porque é muito difícil datar escritos de 2.000, 2.500, 3.000 anos atrás. O destinatário dessa profecia era o povo de Deus que residia em Judá, ou melhor, que era a nação de Judá que residia em Jerusalém. E o propósito central deste livro, ele consiste em duas mensagens principais. A primeira mensagem era que o profeta queria mostrar a ira de Deus, mostrar que o nosso Deus é um Deus irado contra o pecado. O profeta queria mostrar
para os seus ouvintes os pecados deles, que talvez eles não estavam reconhecendo, e se eles não se arrependessem, a destruição viria sobre eles. E o segundo principal motivo da escrita e da fala dessas profecias era despertar os piedosos da comunidade de Israel a voltar o seu coração a Deus. Porque se eles voltassem o seu coração a Deus, essa ira de Deus não cairia sobre eles. O juízo futuro iria chegar, mas se eles se arrependessem, Deus iria os preservar como remanescente que eles seriam. Eles seriam novas pessoas, iriam receber as bênçãos de participar da comunidade de Israel. Mas é isso. Voltando para o verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que vive, ou melhor, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aqui nós temos a apresentação deste profeta bíblico, desse homem chamado por Deus. Este é o único profeta bíblico que nós temos, meus irmãos, no seu livro, já de antemão, mostrando uma genealogia que remonta a 4 gerações do profeta. Talvez aponta para a sua importância, para a importância da sua família. Ele era de uma família real, ele tinha descendência real. Ele era trineto, como o autor diz, do piedoso rei de Judá, Ezequias. Eu creio que você se lembra dele. E ele, como profeta, era contemporâneo de Jeremias e também de Miqueias. E ele profere esses oráculos de Deus mediante o reinado de Josias. Josias, ele reinou entre o ano de 640 ao ano de 609. E esse rei, eu creio que você bem lembra, que ele fez reformas religiosas no tempo de Judá. Mas, de alguma forma, mediante a escrita desse livro, parece que não foi suficiente essas reformas. Então, Deus chama Sofonias. E talvez o que nos deva a entender é que externamente estava tudo bem, mas internamente não estava tudo bem. Talvez tiraram os ídolos, a maioria deles, dos templos, mas não tiraram do coração. Então Sofonias, por direção de Deus, de forma cirúrgica, ele vai revelar o pecado do povo de Deus. Profetas que me escutam, vocês estão preparados para essa mensagem? Nós temos aqui um profeta de Deus, chamado e comissionado por Deus, para colocar o dedo na ferida de um povo pecador, e para falar que virá um juízo amargo sobre eles. Você, que se diz profeta, você está preparado para isso? Porque falar para os pastores, a qual te convida para ir para a igreja deles, que eles vão ganhar carros novos, eu sei que você consegue. Falar para o pastor presidente que ele vai prosperar financeiramente, eu sei que você consegue. Falar para as pessoas que estão no nosso auditório que tudo vai melhorar, que tudo vai bem, eu sei que você consegue. Mas eu estou te perguntando se você está apto para ser um profeta como Sofonias, como Malaquias, como Abacuque, como vários outros da palavra do Senhor, que em muitos momentos tiveram palavras duras, mas da parte de Deus, e eles não se acovardaram, e eles pregaram a palavra. Naum, Isaías, Ezequiel, homens que não se omitiram perante a missão de Deus, homens que falaram da parte de Deus. Eu creio muito em profetas, mas eu tenho sentido falta de profetas como Sofonias, profetas como Naum, profeta como Isaías e Ezequiel, Jeremias, profetas como João Batista, que não adulam políticos e se confrontam o pecado deles, que não passam a mão em artistas
e sim mostra o quão pecaminoso eles estão sendo, que não bajula pastores presidentes, e sim coloca o dedo na ferida e fale o pecado que está a denominação, o pecado que está a igreja do Senhor. Nós temos aqui Sofonias, que recebe uma palavra de Deus, e ele vai cumprir. Que Deus possa levantar em nosso tempo profetas de verdade, para proclamar a verdadeira palavra de Deus. O verso 2 e 3 diz assim: destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Sofonias, usado por Deus, sendo boca de Deus, de antemão, começando o livro, começando a sua profecia, ele já deixa de cara que viria uma destruição sobre Judá. E uma destruição tamanha que nos remete ao dilúvio. Por que, pastor? Porque homens e animais seriam destruídos. Foi no dilúvio que isso aconteceu, só preservando a família de Noé. E nós vamos ver que justos também sempre serão preservados. Mas o que traz essa realidade é que aqueles que estão, como nós falei na introdução, eu vou falar, no sincretismo, na idolatria, no mundanismo, na indiferença espiritual, eles serão condenados, eles serão destruídos. Deus se levantaria contra a Jerusalém, contra a nação de Judá, e iria os destruir. Esse verso nos mostra que ninguém consegue escapar desse temível e amargo dia do Senhor. Homens, animais, aves dos céus, peixes, todos seriam destruídos. Meus irmãos, a abrangência desse juízo quer nos mostrar o tamanho do poder do nosso Deus. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grandioso, nada nem ninguém pode contra Ele. Por isso, no levantar de sua ira, o Deus que é onipotente, Ele vai manifestar esse amargar. Por isso, Jerusalém, Judá precisava entender esta realidade. Por isso eu e você precisamos entender, precisamos nos render, precisamos fazer a tua vontade, antes desse amargo dia chegar. E aí, no verso 2 e 3 ele fala sobre esse juízo, ele já, de antemão já fala, vai acontecer isso, isso, isso. Mas agora, do verso 4 ao 6, ele vai explicar o motivo de sua ira. O motivo dele estar completamente insatisfeito com Judá. Será que Deus é caprichoso, como muitos de nós, homens, somos? Será que Deus ele está irado, por estar irado, ele acordou num dia mau? Não, nosso Deus é justo. Em todas as manifestações de sua ira, existe um motivo verdadeiro, justo e santo. Deus já anuncia a sua sentença. Uma sentença que vai alcançar todos, mas Ele, sendo justo, Ele quer mostrar para aqueles que vão sofrer a sentença, o porquê que eles vão sofrer. Deus é justo, meus irmãos, e nunca esqueça disso. Mesmo em meio aos seus juízos, Ele manifesta a sua justiça, Ele mostra o porquê que aquelas pessoas estão sofrendo aquilo. Então, você tem que entender, seja os juízos que aconteceram, seja os juízos contemporâneos nos nossos dias, seja o juízo que virá sobre todos, todos eles são justos. Deus não é injusto. E o povo de Judá estava errando de diversas formas, mas 3 pecados são denunciados no verso 4, 5 e 6, que é o pecado da idolatria, o do sincretismo e também da indiferença religiosa. Leia comigo o verso 4 e 5, que diz assim:
Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e os sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Aqui nós temos Deus condenando o seu povo por idolatria. Eles adoraram a Baal, eles adoravam as estrelas, eles adoravam Moloque. E nessa salada aqui de adoração e de Deus, eles arrumam um espaço para Deus, mas depois, no próximo ponto, ela, perante Moloque, era sacrificados crianças. E era esses deuses que o povo de Deus estava adorando. Baal, o deus dos cananeus. Moloque, um deus que sacrificava, que pedia sacrifícios de crianças. As estrelas, criaturas de Deus, coisas criadas por Deus, se tornou o próprio Deus no coração do povo de Deus. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia na nossa vida, porque como Baal, ele pedia essa prostituição ritual, muitos que se dizem cristãos têm se prostituído e hoje acham normal essa vida. Muitos que se dizem cristãos sacrificam crianças. Como, pastor? Quando você aborta, quando você mata alguém que está no seu ventre e você se diz ser cristão, você está servindo a Moloque. Olha, meus irmãos, como eu precisei trazer lentes maiores para você entender que essa idolatria de 2.000 anos e 500 atrás está totalmente presente em nossos dias, em nossa igreja, batendo em nossa porta. Mas analisando o âmbito de idolatria, muito além de Baal, de Moloque, das estrelas, eu quero perguntar para você de forma franca: você é alguém idólatra? Você é alguém idólatra? Meus irmãos, eu não quero que você pense nos outros, eu quero que você pense em você. Eu não quero que você pense em outros segmentos religiosos, porque você, protestante, gosta muito de falar mal daqueles que são católicos romanos. Não estou defendendo eles, eu estou falando que eu não quero saber deles, eu quero saber de você, que se diz ser protestante. Você que se diz ser cristão, evangélico. Você é alguém idólatra. Idolatrar algo ou alguém é você dar valor para esse algo e alguém que você deveria dar somente para Deus. O Deus da sua vida é aquilo que guia a sua vida, é aquilo que dita as suas emoções, é aquilo que ocupa os seus pensamentos, é aquilo que te dá força para viver aquilo que tem prioridade para você. Por isso eu falo de maneira clara que a maioria das pessoas, incluindo cristãos, tem o seu Deus contemporâneo chamado dinheiro, mas como diz o nosso Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, mamon. Porque para muitos quem guia sua vida não é Deus, não é o propósito de Deus, e sim o dinheiro. E aí você não muda de bairro por causa de Deus, mas você muda de país por causa de dinheiro. E aí então você não fica feliz ou triste por causa de Deus e de sua presença, mas você fica feliz e triste com a ausência ou com a presença de dinheiro. Você não pensa em agradar mais a Deus, em conhecer mais a Deus, mas você pensa em como ganhar mais dinheiro. Você não vai na fonte da nossa força, que é o nosso Deus, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza, 2 Coríntios capítulo 12. Mas se você tiver um dinheiro para ganhar, você vai ter uma força para viver. Você é desleixado na igreja do Senhor. Você não ora, você não lê a palavra de Deus. Você não tem prioridade de testemunhar o Senhor através da pregação do Evangelho. Mas o dinheiro tem uma prioridade para você. Ele está à frente da igreja, da família, de tudo. Até de você mesmo. Você se mata por causa de adquirir dinheiro. Ele é o seu Deus. Meus irmãos, eu dei o exemplo aqui do dinheiro, porque eu creio que é o ídolo
maior dos nossos tempos e das nossas sociedades, mas existem várias coisas e pessoas que podem ser o nosso ídolo. Se algo na sua vida preenche essas características que eu listei, e não é o nosso Deus triuno, você é um idólatra. Muitas pessoas têm idolatrado seus casamentos, muitas pessoas têm idolatrado seus filhos, muitas pessoas têm idolatrado o seu emprego, a sua igreja, o seu lazer, o seu time de futebol, o seu sonho. Tudo que preenche essas características aponta para um Deus. E se você adora qualquer outro Deus, a não ser o Deus triuno, você é um idólatra e você precisa se arrepender do seu pecado. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide com os ídolos do passado, Ele não divide com os ídolos do presente, Ele não divide com os ídolos de gesso, Ele não divide com os ídolos do coração. Eu te convido a se arrepender do seu pecado de idolatria antes do amargo dia do Senhor chegar. Mas não era só idolatria, também tinha sincretismo. E o verso 5 nós já lemos, mas eu quero só enfatizar um trechinho que fala assim: aqueles, no finalzinho do verso 5, e aqueles que se prostraram jurando pelo Senhor. Eles adoraram Baal, as estrelas, o Senhor e depois o Moloque. Então o Senhor era mais um, mediante todos os deuses que tinham aqui. Então o que é sincretismo religioso? É você pegar elementos de várias religiões e trazer para uma. O sincretismo religioso não é somente do protestantismo. Tem católicos, tem umbandistas, tem pessoas de qualquer religião que você conhece, que são sincretismo. E alguém que realmente é raiz, que segue a sua, não concorda com o sincretismo. Ou você é de um, ou você é de outro. Não tem como torcer para o Galo e para o Cruzeiro ao mesmo tempo. E aí, nós vamos entender essa realidade, que muitos que se dizem ser cristãos, protestantes, eles são sincretistas. Como assim, pastor? O que na prática é um sincretismo e talvez você pode identificar na sua vida? É se você tem alguma prática religiosa que não é oriunda da palavra de Deus. Não, eu vou jogar sal grosso aqui. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Onde você leu isso? Não, eu vou pular 7 ondas aqui. Aonde está escrito isso na palavra de Deus para a gente pular 7 ondas? Ah, não, eu vou fazer isso. Ah, não, eu vou fazer aquilo. Ah, não, eu vou bater na madeira. Porque eu não vou ficar lembrando dessas bobeiras que muitos fazem. Mas tudo que não tiver origem na palavra de Deus, e você está inserindo na fé cristã, você está sendo sincretista. E Deus odeia isso. E Deus não se agrada a isso. E isso para Deus é algo abominável. O povo de Judá estava, meus irmãos, divididos. Com a boca eles falavam Baal, eles falavam Moloque, eles falavam estrelas, e eles arrumavam um espacinho para Deus. Ele queria, de alguma forma, se apegar em todos para ver se dá certo de alguma forma. Mas o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ou o nosso Deus é o Senhor de tudo na nossa vida, ou Ele é Senhor de nada. Aquele que tem o seu coração dividido, já não tem o Senhor. O Senhor, em Mateus capítulo 6, Ele deixa isso de maneira clara. Meus irmãos, olhe para você. O que você tem feito na sua espiritualidade, que não tiver base bíblica, não tiver capítulo e versículo, pode supostamente fazer sentido para você. Pode supostamente você ter vivido uma experiência pessoal. Pode o que for que você argumentar. Mas se não tiver na palavra de Deus, deve ser abandonado por todos aqueles que professam a fé cristã. Nós temos um manual de fé em prática, que é a palavra de Deus. E nós não temos que retirar nada, mas também não temos que acrescentar nada. Olhe para a sua espiritualidade e veja o que é de Deus e da palavra dele, permaneça. O que não for, abandone no nome de Jesus.
Porque se você é um sincretista, você precisa se arrepender, porque Deus não está se agradando da sua atitude. Mas além da idolatria e do sincretismo, o verso 6 nos mostra a indiferença do seu povo. Aqueles que se desviaram e deixaram de seguir o Senhor, não o buscam nem o consulta. Eu te pergunto, meus irmãos, você tem buscado a Deus? Você pode afirmar isso de forma categórica? Sim, pastor, eu tenho buscado a Deus. Porque aqui o povo de Judá, como consequência de sua idolatria e também do seu sincretismo religioso, eles não buscam a Deus. Os idólatras de Judá buscam Baal, buscam Moloque, buscam as estrelas, mas não buscam a Deus. Eles se desviaram completamente do caminho do Senhor. Eles são indiferentes a Deus e vivem uma vida sem as direções de Deus. Mas, irmão, você sabe o que me chama mais atenção, analisando esse texto e outros? É que, pasme, o templo continuava lá. Os sacerdotes continuavam lá. As festas continuavam lá. Os sacrifícios continuavam lá. Tudo estava acontecendo, mas sem a direção de Deus, sem a santidade, sem a base bíblica, que no caso era a Torá. Eles tinham uma espiritualidade casca, uma espiritualidade vazia. Por isso, eu não me impressiono com auditórios lotados. Eu não me impressiono com conferências atrás de conferências. Eu não me impressiono com simplesmente ajuntamentos com pessoas famosas, porque muitos desses lugares não é a palavra de Deus que é base, e sim técnicas de coaches. E aí fala para você falar que é a famosa lei da atração, porque se você falar, vai acontecer. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Está acontecendo. Tudo errado, mas está acontecendo. E a gente achando que Deus está agradando. Por causa de número. Por causa que cresceu. Quem te falou que crescer é de Deus? Quem te falou que números somente é de Deus? João capítulo 6. Enquanto Jesus alimentava a multidão, eles estavam com Jesus. Quando Jesus falou palavras duras, eles abandonaram Jesus. E perguntou o próprio Jesus para os dois: você quer ir também? E aí Pedro fala a frase áurea: para quem iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Jesus não seria popular nos nossos dias. Jesus não teria muitos seguidores em nossos dias. E por quê, pastor? Porque ele pregava a verdade, coisa que o seu pregador de estimação não faz, coisa que essa pessoa que você ama ouvir todo dia de manhã, de tarde, de noite, não faz. E sem você saber, ela está contribuindo para você experimentar esse dia amargo. Tudo estava acontecendo em Jerusalém, tudo está acontecendo no Brasil e no mundo. E será que Deus tem nos agradado, meus irmãos? Porque se a gente está em pecado, Deus não está agradando. Se a gente não está sendo bíblico, Deus não está agradando. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que possamos refletir no nome de Jesus. Versos 7, 8 e 9 diz assim: cale-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei, e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia castigarei todos os que evitam pisar na soleira dos ídolos, e que enche os templos de deuses com violência e engano. Aqui nós vemos o castigo divino. No verso 7, nós vemos que Deus iria fazer um sacrifício, e o sacrificado seria esses homens infiéis, esses homens idólatras, sincréticos e também indiferentes espirituais. O verso 8, nós vemos a corrupção da liderança de Israel, dos príncipes de Israel. Nós vemos aqui os filhos dos reis e os oficiais reais com a falta de compromisso e com a aliança do Senhor, evidenciada com a aliança e a adoção dos costumes estrangeiros. Eles estavam aceitando
as características morais e espirituais dos outros povos, algo abominável para o Senhor. O verso 9 fala de um pedestal, de um santuário pagão. Provavelmente uma prática religiosa da Palestina estava sendo imitada. Nesse verso 7, 8 e 9, nós vemos o castigo do Senhor que virá sobre Judá. Deus, sem medo nenhum, iria disciplinar o seu povo, iria castigar o seu povo. Quando Deus, justo, que traz o seu dia, se levantar, será um dia amargo, e Ele vai castigar os infiéis, e Ele castigará todos os enganadores, como fala o final do verso 9. Meus irmãos, conheça esse Deus, entenda quem Ele é. E o dia amargo do Senhor será um dia de terror, será um dia aterrorizador. O dia amargo do Senhor será desesperador. E o verso 10 e 11 diz assim: naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos da porta dos peixes, lamento no novo distrito e estrondo nas colinas. Lamente-se vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes estão completamente destruídos. Todos os que negociam com pratas serão arruinados. Aqui nós vemos o desespero do povo de Judá. Quando o dia amargo chegar, eles ficariam desesperados. O desespero ganharia forma. Os habitantes de Judá iriam gritar, iriam lamentar perante a grande destruição que estava vindo sobre o povo. A crise chegou perante o dia amargo do Senhor. Meus irmãos, como pregador, como pastor, quando eu analiso um verso desse, Deus sempre falou, cara, não faz isso, não faz aquilo. Deus avisou, ó, pode vir isso. E aí vem a consequência do pecado, porque isso é consequência do pecado que está acontecendo aqui. E o que me chama a atenção é que as pessoas, elas não conseguem, meus irmãos, se desesperar por causa do pecado. Elas não choram quando estão na prática do pecado. Mas quando a consequência do pecado bate na porta dele ou dela, o bonitão e a bonitona choram. Eles lamentam, eles se desesperam. Adúlteros curtem o seu adultério e está tudo bem, eles acham que são os bonzões, eles fazem isso com alegria. Mas quando o divórcio bate na porta deles, e eles veem que perdeu uma família, eles choram igual criança. Infratores da lei, pessoas que fazem coisas errôneas perante a lei do nosso país, cometem delitos, e eles se acham nas rodas dos amigos os bonzões, e eles acham que são impegáveis. Não, olha, eu fiz isso, esse esquema lá na minha empresa, isso e aquilo. E aí quando o governo pega, claro, com a direção do nosso Senhor, a consequência do pecado chega, eles choram igual criança. Quando estava pecando, o povo de Judá não chorava. Quando Deus e o profeta avisou, o povo de Judá ridicularizou. Mas quando o dia amargo do Senhor chegou, aí eles choram, aí eles se desesperam. Você vai esperar a consequência do pecado, do seu pecado chegar para você acordar para a vida? Você vai esperar perder o seu casamento para honrar o seu matrimônio? Perder o convívio dos seus filhos para ser um pai direito? Perder a sua empresa que você lutou, ou talvez você herdou de alguém que lutou, por causa de um ou outro ganho financeiro desonesto? Você vai esperar a casa cair para acordar para a vida? Porque depois, eu estou aqui mesmo, porque o pastor está aqui para isso, mas eu só vou conseguir enxugar suas lágrimas e te abraçar. Mas é muito mais fácil você aproveitar esse alerta que Deus está te dando através da minha vida hoje e se consertar, e não esperar esse dia amargo chegar na sua vida e você perder tudo que está nas suas mãos. Acorde, porque é o que resta para aqueles que permanecem nos seus pecados. Aproveite essa advertência, se arrependa hoje. Verso 12, 3 diz assim:
13, diz assim: nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. Meu Deus, como que alguém fala isso? 13, a riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas, embora construam casas, nela não morarão, plantarão vinhas, mas o vinho não beberá. Aqui, meus irmãos, nós vemos o fim da riqueza dos habitantes de Judá. Toda a riqueza acumulada em Judá, de forma injusta e pecaminosa em muitos momentos, seria destruída quando o dia amargo do Senhor chegar. Meus irmãos, eles eram soberbos, prepotentes. No final do verso 11, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. É isso que muitos, mediante uma palavra dessa, pensam. Não, pastor, isso aí é da velha aliança. Será mesmo? Não, pastor, isso não vai acontecer na minha vida. Não pega nada não, está tudo bem. Será mesmo? Cuidado com a sua soberba, com a sua altivez. Aqui nós vemos Deus destruindo o dinheiro deles. Entenda algo. Perante a ira do Senhor, nenhum dinheiro é capaz de te livrar. Perante a ira do Senhor, você não consegue pagar suborno ao Deus santo e justo. Por isso, meus irmãos, você deve viver uma vida para Deus e não para o dinheiro. Porque quem pode te salvar é somente Cristo Jesus, o caminho, a verdade e vida, e não dinheiro nenhum. Meus irmãos, quando o dia amargo do Senhor chegar, o seu dinheiro não valerá nada. Verso 14, diz assim: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouça, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aqui o profeta fala da proximidade desse dia. Os habitantes de Judá deveriam entender a urgência dessa mensagem. No verso 11, no final ele estava falando que não vai acontecer nada, mas no verso 14 o profeta reafirma que iria chegar e estava chegando. Eles precisavam entender a urgência dessa mensagem. Você precisa entender a urgência dessa mensagem. Você precisa abandonar sua idolatria hoje. Você precisa abandonar o seu sincretismo hoje. Você precisa abandonar essa indiferença e apatia espiritual hoje. Você precisa abandonar o mundanismo hoje. Você precisa se render totalmente ao Senhor. Porque nesse dia amargo, até os guerreiros gritarão. Guerreiros são exemplos e a amostra de pessoas fortes, rudes, corajosas, mas esse dia será tão amargo que guerreiros gritarão. Mas olha o que o último trecho do 15 ao 18 nos diz: naquele dia será um dia de ira, dia de aflição e de angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques e de trombetas e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Nem a prata, nem o ouro poderão livrar-os no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Aqui, o profeta Sofonias, terminando esse capítulo 1, está nos mostrando que Deus iria trazer aflição. Deus afirma, mediante o profeta, que ele vai trazer aflição. Seria um dia, ou melhor, será um dia de angústia, de sofrimento, de ruína, de trevas e de gritos. Um cenário completamente desesperador. Esse povo que tinha a lei de Deus, que tinha o templo, que tinha Deus, em vez de caminhar na luz que é o Senhor, na palavra de Deus que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, eles escolheram a escuridão da idolatria e do pecado. Eles estavam caminhando como cego, cambaleando na sua cegueira espiritual. As trombetas iriam tocar, o sangue seria derramado, nem prata nem ouro poderia salvar esse povo. Eles seriam derramados como poeira, as suas entranhas como lixo. Meus irmãos, entenda algo. Eu quero te apresentar um pouco mais de Deus. Sim, o nosso Deus é amor, e glória a Deus por isso. Se não fosse o amor dele. Mas esse mesmo Deus, sem mudar o amor, sem perder o amor, ele é 100% fogo consumidor. Ele é 100% irado com o pecado. É o mesmo Deus.
Talvez você não o conhecia, mas hoje eu te apresento. E esse Deus vai proporcionar um dia amargo para todos. Para a gente finalizar, 3 breves aplicações para mim e para você. A primeira delas, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa, meus irmãos, da idolatria, do sincretismo, da apatia espiritual, do mundanismo. Se volte desesperadamente para Deus. Segunda, Deus está irado contra o pecado. E por isso que Ele vai mandar a destruição, por isso que Ele mandou a destruição em Judá, e por isso que Ele mandará a destruição cabal e final. Este é o nosso Deus, um Deus irado contra o pecado. Se te apresentaram um Deus que não é esse, te apresentaram um Deus falso. E terceira e última, a aplicação. O dia amargo do Senhor não demorará. Essa era a mensagem de sofonia para o seu povo. É essa a mensagem para você. Esse dia não vai demorar. Eu não quero te botar terror vazio. Eu quero te trazer uma responsabilidade de temor no seu coração. Porque essa é uma verdade. Por isso, se arrependa enquanto é tempo. Eu sempre falo, chegará um dia do fim das possibilidades. Mas hoje ainda tem possibilidade. Hoje ainda existe arrependimento disponível. Por isso, se arrependa hoje, no nome de Jesus. Eu espero, meu irmão, que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre Sofonias capítulo 1, sobre o dia do Senhor será amargo, que a sua vida nunca mais seja a mesma, no nome. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.